Olá! Então, a gente vai falar hoje sobre o segundo seminário, que vai falar de recombinação genética. Esse estudo, ele fala sobre o impacto de leveduras híbridas no perfil de aroma de vinhos de Riesling, que é o tipo de uva de clima frio. As discentes que vão estar apresentando esse seminário é a Adriana Castro e eu, Heloísa Rezende. Então, eu vou fazer a apresentação do artigo, falar da introdução, dos objetivos do estudo, do artigo científico, materiais e métodos, e a Adri vai estar dando continuidade nos resultados e na discussão do artigo e na conclusão. Aí tá a carinha do nosso artigo, né? Ele é um artigo da Revista de Química de Alimentos. Ele foi desenvolvido na Alemanha, em parceria com a Espanha, uma universidade da Espanha, e ele é um artigo recente, é um artigo que foi publicado em março desse ano. Então, fazendo uma introdução do que trata o nosso artigo, ele faz uma revisão sobre a produção de vinhos, né, e da importância das leveduras e dos produtos metabólicos provenientes do processo de fermentação para a característica sensorial dos vinhos, para o perfil sensorial, e que isso acaba trazendo aí a preferência dos consumidores, né? Então, os produtores de vinhos, cada vez mais, eles estão buscando uma diferenciação nos seus produtos e também vantagens competitivas, buscando tecnologias, melhorias, estudos científicos para estar aperfeiçoando os seus processos e possibilitando vantagens aí competitivas. Nesse viés, o estudo ele faz referência a outros artigos científicos também, com relação à levedura do gênero Saccharomyces. Essa levedura, ela tem um comportamento muito benéfico para a indústria de alimentos. Por quê? Porque ela pode conferir perfis aromáticos novos, com características complexas, que podem trazer aí uma aceitação sensorial pelos consumidores muito grande. Porém, alguns gêneros da Saccharomyces, dessa levedura, elas não conseguem por si só fazer uma fermentação industrial. E aí acaba tendo a formação de déficits sensoriais, tá? Então, a fim de neutralizar esses déficits sensoriais, o artigo traz a possibilidade, né, de fusão híbrida. E ele relata e faz referência a diversos artigos que trazem a levedura Saccharomyces como ela é amplamente utilizada para fusão híbrida. Então, quando a gente tem esse processo, a gente acaba trazendo consigo características parentais, o que é benéfico, uma vez que a Saccharomyces ela tem esse perfil, essa complexidade na determinação de novos perfis aromáticos. E também, nesse processo, eu acabo tendo aí bastante alterações na minha cinética de fermentação, na minha atividade metabólica e também no meu perfil aromático. Então, é bastante benéfico para a aplicação industrial de alimentos, né? Principalmente falando em processos de fermentação, por exemplo, uva, cerveja, mas o artigo traz voltado à uva aqui. É importante destacar que a fusão híbrida, ela não é muito utilizada na produção de vinho. Já tem bastante estudo em outras áreas aí alimentícias, mas na produção de uva, o artigo científico ele destaca que tem estudos, mas ainda está se encaminhando. Então, falando um pouquinho de hibridização, é importante a gente abrir um parêntese e falar da questão da hibridização. A gente tem a hibridização espontânea e também a construída in vitro, por métodos de fusão por protoplastos, que seria a interação interna das células ali, e também por métodos de acoplamentos raros. A hibridização in vitro, ela é uma ferramenta que o artigo científico abrange, faz um parêntese na introdução, bastante poderosa, que abre aí uma oportunidade de criar diversidades genéticas e inúmeras possibilidades. Porém, os organismos geneticamente modificados, eles precisam ser mencionados. E uma vez que eu tenho um vinho, por exemplo, contendo uma levedura, né, um organismo geneticamente modificado, eu preciso rotular ele.
tá? Então, visto isso, a gente tem uma resistência muito grande por parte dos consumidores ainda sobre essa hibridização in vitro e também dentro das indústrias de vinho, tendo até algumas legislações que não permitem. Então, acaba que a rejeição por parte dos consumidores é muito grande. Então, eles citam que esse estudo, por um período de tempo, ele não vai ser tão utilizado, né? Justamente por conta dessa rejeição. Visto isso, apesar de ser um promissor, visto isso, a gente vem com as leveduras híbridas, que servem como uma alternativa de melhoria nos processos aí, para estar melhorando o processo de produção de vinho. Então, feito essa introdução, o que traz o nosso trabalho, né? Qual que é o objetivo dele? De fato, é examinar as habilidades diferenciais de leveduras híbridas para estar modulando a composição química do meu vinho, né? É muito correlacionado aí com a questão sensorial, que acaba sendo de grande importância e relevância para o consumidor. Fazer aí as quantificações dos compostos orgânicos voláteis, fazer uma comparação com o perfil do aroma das Saccharomyces cerevisiae e também está avaliando e observando e também discutindo a cinética de fermentação e as propriedades metabólicas que geram provenientes aí do processo de fermentação dessas leveduras híbridas, tá bom? Então, falando um pouquinho dos materiais e métodos, a primeira parte que ele faz é realmente fazer a separação do micro-organismo, né? Então, em primeiro lugar, a CPC 1118, ela foi selecionada como uma amostra controle para as vinificações. Ela é uma levedura da espécie de Saccharomyces cerevisiae, var. baianus, e ela é comumente usada como um comparativo adequado padrão, tá bom? Essa levedura ela é caracterizada por um rápido e por um eficiente desempenho de fermentação. Ela tem uma baixa formação de subprodutos indesejáveis, tem uma maior tolerância a baixas temperaturas e altas concentrações de álcool. Diferentes espécies de leveduras aí foram usadas para os ensaios, para esse ensaio, e todas essas leveduras foram fornecidas de forma comercial, granuladas a secos e embaladas a vácuo, tá bom? Só um pouquinho. Então, essas são as cepas de leveduras comerciais que foram selecionadas nesse artigo científico para realizar a fermentação. Então, como eu já havia dito, a EC 1118 ela serve como uma cepa controle, né? Ela é uma levedura controle e ela é representada pela nomenclatura SB, tá bom? A Exotic SPH, ela é uma levedura híbrida, tá? Então já tem aí a hibridização interespecífica e está representada pela minha nomenclatura SC-SP. Depois eu também trabalhei com a levedura 27, que também é uma levedura híbrida, alotriploide interespecífica, representada pela minha letra SC-SK. E por último, minha levedura 2013, que é uma levedura híbrida também, intraespecífica, representada pela nomenclatura SC-SB. Após feita essa separação e identificação aí das leveduras, né, foi feito o processo de vinificação. Então, o mosto de uva utilizado, ele foi de Vitis vinifera, da cultivar Riesling, que é o tipo da uva. Essas uvas foram cultivadas na Alemanha, na universidade, e são referentes à safra de 2017. Foi feito o método de microvinificação para esterilização por filtração desse suco de uva. Após isso, foi feita a saturação com gás de óxido de carbono, e então eles foram armazenados a uma pressão, esse suco foi armazenado a uma pressão de 600 kPa, uma temperatura de 0 graus. Por fim, foi feita a divisão do suco de uva em 18 frascos, tá? Em 18 vidros esterilizados, com capacidade de 2 litros, mas eles colocaram 1 litro, 1.800 litros, né?
para garantir o processo de fermentação. Feito isso, então, foi inoculada as leveduras desidratadas e foi definida uma população de 1 × 10⁶ unidades formadoras de colônias por ml para realmente garantir fermento suficiente. Esses ensaios de fermentação foram realizados a temperatura de 20 graus Celsius em ambiente com temperatura controlada. A perda de peso ela permaneceu constante por 48 horas e esses vinhos foram armazenados por 7 dias a 4 graus. Por fim, foi adicionado o metabisulfito de potássio, a fim de garantir uma concentração de 60 mg por litro de dióxido de enxofre. Esse dióxido ele é um conservante. Os frascos, então, foram selados e colocados em uma câmara climática a 4 graus Celsius. Então, por fim, foi feita a determinação analítica, tá? Então, por espectroscopia, eles determinaram extrato total e densidade, o pH, o glicerol e o enxofre presente no suco de uva e no vinho. Pelo método do HPLC, foi determinado os ácidos orgânicos não voláteis, o etanol presente e o residual de açúcares. E pelo método de cromatógrafo de gás, foi feita a quantificação de ésteres, de álcools superiores e também de ácidos graxos, tá? Ácidos graxos. Então, essa é a primeira parte, né? Fazendo um briefing aí da introdução e dos materiais e métodos. E agora a Adriana ela vai falar sobre os resultados e discussões do artigo científico, o que ele encontrou. Tá bom? Adri, contigo aí. Muito obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Adriana Castro e eu vou dar continuidade na apresentação iniciada pela Heloísa. Só para lembrar, né, nós estamos falando sobre o artigo O impacto de leveduras híbridas no perfil de aroma de vinho de Riesling de clima frio, tá bom? Então, a Heloísa fez uma introdução para vocês, falou um pouco de como foram preparadas as leveduras híbridas, falou um pouquinho da levedura original, né, que é a Saccharomyces baianus, falou dos materiais, falou dos métodos, e agora eu vou falar um pouco dos resultados e discussões. Então, esse primeiro gráfico que eu trago para vocês, ele mostra a cinética de fermentação. Essa cinética de fermentação, a gente faz em dias, variando com o peso do tanque fermentador. Então, ela mostra o progresso da fermentação alcoólica, das diferentes variantes de leveduras híbridas e da Saccharomyces baianus. Foi medido pelo método de pesagem dos tanques de fermentação a cada 24 horas, tá bom? Uma vez que o CO2 gasoso escapa durante a fermentação alcoólica, as medições gravimétricas indicam o progresso de consumo de açúcar e, consequentemente, a cinética de fermentação de cada um. O que se percebeu foi que a fermentação com o vinho 13 e com EC 1118 começaram fermentando no primeiro dia, após a inoculação, enquanto as outras duas cepas começaram 24 horas depois. Então, teve um início de fermentação atrasado. O principal período de fermentação de todas as amostras foi até o dia 7. A VIN 7 e a VIN 13 pararam de fermentar já no dia 10. Em contraste com elas, a fermentação realizada pela Exotics foi concluída no dia 14. A cinética de EC 1118 e da VIN 13 foram semelhantes, com o último apresentando uma intensidade de fermentação ligeiramente superior. Isso poderia ser explicado pelo fato de que parte do genoma de ambas as leveduras se origina da espécie Cerevisia baianus, que é conhecida por suas fortes fermentação, tá bom? Essa levedura é muito usada e muito popular para a produção de espumante. Agora eu vou mostrar para vocês os parâmetros químicos básicos avaliados
já no vinho produzido pelas leveduras. A análise final de etanol, açúcar, ácidos orgânicos, SO2 total, valor de pH, foi feita ou por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier ou HPLC. Essa tabela, o que ela mostra? Ela mostra os parâmetros químicos básicos dos vinhos estudados, como a gente já falou. O teor final de etanol é consistente com as observações mencionadas na cinética de fermentação. Então, SCSP teve o menor e SCSK e SCSB apresentaram o maior teor de etanol. Enquanto SCSP continha 8,3 gramas por litro de açúcar residual. Tem todo sentido. SCSK consumiu 0,6 gramas por litro mais frutose do que SB. Isso pode indicar uma maior atividade frutofílica no metabolismo de cepas de Saccharomyces crudiaceae do que as Saccharomyces cerevisiae baianas. Todas as leveduras apresentaram atividade metabólica no consumo de ácido málico. O maior consumo de ácido málico foi registrado em fermentações SP. A degradação do ácido málico foi provavelmente devido a uma maior atividade enzimática do híbrido de levedura interespecífica SCSP. Vários estudos demonstraram que as fermentações com a espécie Saccharomyces paradoxus levam a uma degradação de ácido málico. Essa degradação do ácido málico por SCSP pode ser uma ferramenta alternativa para a degradação do ácido natural sem a necessidade de ácido lático de bactérias. A vantagem sobre o ácido lático de bactérias heterofermentativo, ou seja, o Enococcus ON, que é popular para a degradação da acidez, é a formação reduzida de subprodutos de fermentação indesejáveis, como ácido acético, acetoína, aminas biogênicas ou de acetil. Além disso, o LAB evita a contaminação de outros vinhos processados no mesmo local de produção. O dióxido de enxofre ele é comumente adicionado ao vinho como conservante, mas apenas o SO2 não ligado, ou seja, livre, ele é capaz de agir para o controle microbiológico. Durante a fermentação, uma alta concentração do composto metabólico intermediário, que se chama acetaldeído, né, está presente. Ele faz uma reação forte com SO2 e se liga diretamente ao SO2 endógeno da levedura. Assim, é indesejável que as leveduras produzam SO2, uma vez que ele não pode atuar como um conservante no estado ligado. O que as análises demonstraram? Elas demonstraram variações distintas na formação de SO2 entre as leveduras. A CPSB resultou em um vinho com maior concentração de SO2 total, e em contraste para SB, SC e SP tinham apenas 15 mg por litro de SO2 total. Isso pode ser devido à atividade enzimática das leveduras na redução do sulfato ou uma menor produção de compostos combináveis, como acetaldeído, por exemplo. Para vinhos com alto teor de SO2, pode-se concluir que uma alta atividade de permease de sulfato e sulfurilase, que é intermediada à formação de sulfito, ou baixa atividade de sulfito redutase, faz a degradação de sulfito, existia. Já SCSP produziu baixas concentrações de SO2 durante o período de fermentação alcoólica. Então, pode-se assumir que as leveduras híbridas SC-SP possuem a vantagem de manter o teor total de SO2 baixo antes da adição de SO2. Isso é de particular interesse para os produtores de vinho que buscam o objetivo de proteger o rótulo. Vinhos que contêm mais de 10 mg por litro de SO2 não podem ter o termo, obrigatoriamente tem que ter o termo contém sulfitos, de acordo com a legislação da União Europeia. E o uso de SCSP para fermentação alcoólica pode ser uma vantagem na obtenção de uma concentração abaixo do valor crítico. O ácido acético foi detectado em concentrações iguais ou inferiores a 0,3 gramas por litro, que indica a supressão da produção indesejada pela levedura híbrida. Vinhos fermentados com Saccharomyces crudiaceae apresentaram maior concentração de ácido acético no vinho final. Aqui a gente mostra uma análise de PCA dos compostos voláteis nas 4 fermentações. Ela mostra a triplicata de leveduras híbridas representada por círculos sólidos, na verdade quadrantes, né?
Cada fermento está localizado em um quadrante, dizendo que há diferenças significativas entre os produtos de fermentação das cepas. A carga do PCA, ela mostra diferente entre as variantes, SB, SC-SP, SC-SK e SC-SB, com relação à formação de sabor. Substâncias no mesmo quadrante que os híbridos da respectiva levedura mostram relativamente alta abundância nos vinhos fermentados pelo híbrido da levedura correspondente. Tá bom? O que os híbridos da levedura monitorados demonstraram? Demonstraram a capacidade de modular o perfil do sabor de vinho durante a fermentação alcoólica. Essa análise identificou os componentes principais com base nos dados da próxima tabela que eu vou mostrar para você e ilustra as principais diferenças entre as variantes. Então, essa tabela agora vai mostrar, essas próximas tabelas vão mostrar para vocês separadamente tudo que estava aparecendo naquela tabela anterior, tá bom? Então, a gente tem essa tabela que mostra os compostos voláteis medidos após a fermentação. Nesse caso, os compostos voláteis são os ésteres de acetato e foram medidos em cromatógrafo de gás GC 5890 série 2, tá? SC-SK é uma levedura híbrida interespecífica da espécie Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces rudriaceae. O uso de híbridos contendo o genoma dessas espécies resultaram em vinhos mais aromáticos. No estudo atual, SC-SK teve o nível mais alto de sensibilidade a ésteres de acetato importantes. O que os ésteres de acetatos fazem, né? Eles contribuem para o aroma frutado dos vinhos. Com uma concentração de 80,6 mg por litro, SC-SK teve o maior teor de acetato de etila. O acetato de etila é geralmente o éster mais abundante presente no vinho e ele é percebido como frutado. Entre 90 mg e 150 mg, o odor já fica descrito como pungente e nós não encontramos esse valor para nenhum dos testes, né? Quem produziu as maiores concentrações de 2-fenilacetato de etila e acetato de isoamila foi SC-SK, que é o que mais contribui para o caráter frutado em vinhos brancos. Agora a gente vai falar dos ésteres de etila, que também são compostos voláteis e também foram medidas em cromatógrafo de gás. Os ésteres etílicos mais abundantes foram na variante de SB. De maneira geral, todos os ésteres de etila que apareceram em maior quantidade foram da amostra fermentada com SB. Aqui nós temos agora os álcoois superiores, que também são compostos voláteis e foram medidas no cromatógrafo de gás GC 5890 série 2. Todas as variantes tinham teor de álcool superior abaixo de 350 mg por litro. Nessa faixa de concentração, eles ainda são percebidos como eles não são percebidos como desagradáveis e contribuem, na verdade, para a complexidade da impressão sensorial. SC-SK tinha baixas concentrações de álcool superiores e ácidos graxos voláteis, em comparação com as outras variantes. O mais baixo teor de álcool superior pode ser devido à atividade enzimática de álcool-acetiltransferase. O aumento da esterificação pelo álcool-acetiltransferase reduziu a concentração do substrato, ou seja, dos álcools superiores. SC-SP exibiu a maior concentração de álcool superior em comparação com as outras variantes. E a maioria dos compostos de aromas produzidos por SC-SP são derivados principalmente do metabolismo de aminoácidos da isoleucina, incluindo o ibutanol 2-metilbutanol e o éster de acetato 2-acetato de metilbutila. Agora vamos falar um pouquinho sobre os monoterpenoides e norizoprenoides encontrados em todas as fermentações. O monoterpeno, o trienol, ele representou o principal contribuinte e teve uma concentração de 260 mg por litro na variante SC-SK. Os outros vinhos tinham baixo teor de otrienol e estavam abaixo do odor limite, cerca de 110 microgramas por litro, enquanto SC-SK tinha um valor acima. O PCA, ele exibiu os resultados claramente. Existe um agrupamento dos potentes monoterpenos, alfa-terpinol, otrienol, citrolenol, ióxido de linalol e óxido de neurol no mesmo quadrante que SC-SK. Então, o atual estudo dá margem à sugestão
de que o monitoramento do híbrido de levedura SCSK serve como uma ferramenta para atingir estatisticamente um realce significativo do caráter varietal e um mais complexo perfil de aromas de vinho Riesling. Aqui é uma outra maneira da gente representar os monos terpenoides totais e norisoprenóides. Diferenças de concentração notáveis, né, foram evidentes entre os monoterpenos. Os compostos odoríferos linalol, ortriol, alfa-terpenol e citronolol são os principais contribuintes para os odores de vinhos brancos aromáticos. Sabe-se que a uva Riesling tem origem na uva da variedade Weber-Hellmich. O segundo pai é a uva Traminer cruzada com a videira selvagem Vitis Silveris. As uvas Traminer geralmente contêm altas concentrações de vários terpenos. Consequentemente, os terpenos estão presentes nas uvas Riesling. Os principais terpenos em Riesling ocorrem como monoglucosídeos inodoros e glucosídeos disacarídeos após a fermentação. E é possível obter nota de terpeno em Riesling por aplicação de certas leveduras para realizar a fermentação alcoólica. Dependendo das atividades enzimáticas da cepa de levedura, o potencial para liberar terpenos dos seus conjugados varia. A hidrólise também pode ser catalisada por condições ácidas e até mesmo induzir rearranjos moleculares dos compostos monoterpenoides. Isso foi demonstrado que os terpenos não derivam apenas da hidrólise, mas também pode ser sintetizado de novo pelo metabolismo da levedura. O conteúdo total de terpenos no vinho fermentado por SCSK foi quase triplicado em relação com SCSP e 7 vezes maior que SB e SCSB. Então, os resultados demonstram alta concentração de terpeno nos vinhos fermentados com SCSK. Esses resultados estão de acordo com o estudo anterior, em que análises genômicas e transcriptonômicas de 27 foram realizadas. Agora, falando um pouquinho da conclusão, então, o que esse estudo mostrou? Ele demonstrou que as leveduras híbridas tiveram um impacto sobre o perfil do aroma do vinho Riesling. 3 diferentes leveduras híbridas foram usadas para a fermentação alcoólica do suco de uva Riesling alemão. A investigação provou modulações principais da produção fermentativa de éster e de acetato, álcools superiores e monoterpenos, contribuintes essenciais para a impressão olfativa geral de vinhos. Atributos de sabor positivo foram aumentados em comparação com a Cerevisia baianus, enquanto propriedades negativas específicas, como a produção do ácido acético e a fermentação lenta das respectivas cepas parentais, foi suprimida. Além disso, a degradação de ácido málico e redução na formação de dióxido de enxofre por certas leveduras híbridas podem servir como ferramentas tecnológicas na indústria vinícola. Bom, aqui tem um pouquinho das nossas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer e dizer para vocês até a próxima. Muito obrigada.